Boa noite a todos, que nós sejamos sempre dignos de tantas bênçãos que Jesus tem derramado sobre as nossas cabeças, de encarnados e desencarnados. Muita paz. Nós vamos concluir esse capítulo hoje. Bem-aventurados aqueles que são brandos ou mansos e pacíficos. Claro que Kardec não criou a moral nova, Kardec desenvolve a moral do Cristo. Por isso nós vamos observar aqui, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, que trata do Sermão da Montanha e outras coisas maravilhosas, né? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, de forma muito clara, muito didática, muito compreensível, Kardec coloca o tema muito fácil para entendimento. Nós vamos ver esse item agora, finalizando o capítulo. Obediência e resignação e também a cólera. A cólera, a raiva. Essa imagem lembra Jesus quando estava no Sermão da Montanha, fazendo lá, pregando as boas-aventuranças. E essa bem-aventurança aqui, que é bem-aventurados brandos e pacíficos, nós podemos traduzir bem-aventurados por felizes. E os brandos e pacíficos não precisa traduzir, que é os mansos e pacíficos mesmos. Felizes os brandos e pacíficos, nós podemos traduzir a frase dessa forma, que são bem-aventurados, são bem encaminhados, são felizes os brandos e pacíficos. Por que será? Por que Jesus disse isso? Que esses que são brandos, que são pacíficos, que são pacientes, que são caridosos, que são amorosos. Por que será? Daiane, deixa ligado que nós estamos filmando e não deu certo aquela outra opção, tá? Desculpa aí. Então, por que são felizes os brandos e os pacíficos? Porque eles herdarão a terra. A terra é a nossa escola. Nós estamos passando por um momento de transição, de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Aqueles que não têm vínculo com o bem, aqueles que estão ligados com a maldade, com a crueldade, com a iniquidade, com a falsidade, esses não herdarão a terra, não são brandos, não são pacíficos. Não, eles serão transferidos para outro mundo, para outro planeta, onde eles se sentirão em casa, eles gostam de maldade e lá eles vão ter maldades. Mundos primitivos, sabe? Então é isso. Por isso que são felizes esses que dão ouvidos aos ensinamentos do Cristo, porque eles terão a oportunidade de continuar reencarnando na Terra. A Terra é a nossa escola. Sim, nós vamos utilizar dessa escola até que a gente evolua a ponto de não precisar reencarnar mais. Não é isso? Então, se nós estamos falando de mansos e pacíficos, nós temos que saber o que é paz. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida. Para com a vida, nossa consciência tranquila, do dever cumprido, da paz, da harmonia. Isso está nesse livro Fonte Viva de Emmanuel com Chico Xavier. Percebem? Tem também uma outra definição de paz aqui, A nossa paz não depende das condições do mundo. Não depende se aí fora está harmonizado ou não. A nossa paz é nossa, é o nosso interior, é nós que buscamos a paz, nós que conquistamos a paz. A nossa paz não depende das condições do mundo. A paz não é ausência de conflitos ou de problemas. Não vá pensar que quando a gente não tem problemas, a gente estaria em paz. Não é isso. Não. Veja, paz também não é nem inércia, é ficar parado. Isso aqui não é paz. Isso aqui é pausa. Um intervalo em que ele tem seus problemas e vai voltar a continuar realizando, buscando, conquistando a felicidade. Então, nem esse momento aqui de inércia não é paz. Mas
a nossa atitude diante do conflito e do problema. Isso é paz. A nossa atitude diante do conflito, diante do problema. Por exemplo, olha aí. Esse aqui está se afogando, está apavorado. Se ele fizer isso, tem uma atitude de tranquilidade, de harmonia, ele consegue boiar, flutuar. Então, diante do problema, nós vamos estabelecer a nossa paz, continuar em paz. Percebem? Então, não são as situações que derrubam ou que roubam a nossa paz, mas nossa forma de reagir a essas situações. Então, vamos entrar no assunto propriamente dito, que é instruções dos Espíritos, obediência e resignação. Essa foi uma mensagem psicografada dada por Lázaro, em Paris, na França, em 1862. Nessa época, Kardec estava escrevendo o Evangelho segundo o Espiritismo, até 1864. Lázaro inicia dizendo assim nessa mensagem psicografada: Jesus ensina a obediência e a resignação. E os seres humanos as confundem com a negação do sentimento e a negação da vontade. Obediência não é negação da vontade. Nós vamos ver com mais clareza agora mesmo, quer ver? A obediência é o consentimento da razão. Por exemplo, aqui. Esse obedece a um chefe superior a ele. Por que ele obedece? Porque ele raciocina. Ela obedece a esse chefe. Por que ela obedece a ele? Porque ela raciocina. Ela precisa desse emprego. E ela trabalha obedientemente às normas daquela empresa. Nós temos que exercitar a obediência às leis humanas para depois obedecermos às leis de Deus, que são mais sutis, mais delicadas, mais refinadas. Percebem? Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, conforme está lá no segundo mandamento que Kardec nos deixa, espíritas, instruí-vos, não é isso? Primeiro ele diz assim, primeiro mandamento que vos deixo, espíritas, amai-vos uns aos outros. Segundo mandamento, instruí-vos. É necessário estudar. Quando a gente estuda, a razão nos leva à obediência das leis. Das leis que vão nos levar à evolução, à felicidade. Percebem? Então, não é uma questão de anulação da razão. Não. É um consentimento da razão. Tem um ditado popular que diz assim, né? É uma frase feia. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então ele usou da razão, não é isso? É isso. Sim, grosso modo, para a gente entender, né? Já a resignação é o consentimento do coração. Por exemplo, esse jovem está aqui trazendo alimentos, conversando com as pessoas, é um consentimento do coração. Ele não está fazendo isso obrigado. Jesus veio até nós, demonstrou a obediência, foi resignado, foi obrigado a alguma coisa? Não, ele veio até nós por amor, somente por amor. Veja, um outro motivo aqui, uma outra situação de resignação. Vocês conheceram Jerônimo Mendonça? Lá de Tuiutaba? Isso, Jerônimo Mendonça já desencarnou, mas ele quando nasceu ele tinha um físico perfeito, depois ele ficou tetraplégico, não movimentava nem os braços nem a perna. E ele era levado nessa cama, está vendo uma cama aqui? Punha-se um microfone na frente dele e ele dava palestra animando a todos. Uma situação de resignado. Ele estava resignado que ele estava passando por essa situação porque ele foi, na época, um imperador chinês que fez mau uso da sua autoridade, da sexualidade também, e aqui ele vem para resgatar. Então aqui ele concorda, ele aceita essa situação. Inclusive, você vê, não movimenta o braço nem a perna, nem os braços nem as pernas, mas tem coceira.
Às vezes é necessário coçar alguma ponta do corpo e tem que pedir para alguém coçar. Porque essa parte sensível da pele não fica perdida. Até isso, as necessidades fisiológicas, você tinha que alguém ajudá-lo. Ele aceitou a situação difícil, dificílima essa situação. E, no entanto, trazia aquela alegria de viver. E a gente, às vezes, tem um probleminha, né? Um calo no pé, um dedão inflamado, alguma coisa, e já começa a blasfemar e a desanimar da vida. Não pode. Muitos até desesperam-se quando desencarna alguém, parente, amigo, e entra em desespero. Não pode. Não é isso, não. Nós vamos ver com clareza agora. Ó. Obediência e resignação é nessa situação. Ó. Aqui, simbolicamente, a cruz que ele carrega são as nossas dificuldades, são os nossos problemas, as nossas dores, as nossas aflições. Está simbolizado aqui por uma cruz. Então, obediência e resignação, ambas são forças ativas. Não é passivo, é ativo. Por quê? Porque fazem carregar o fardo das provas e da cruz que a revolta insensata não suporta. O revoltado não consegue continuar com as suas provas. Ele abandona as suas provas. Em alguns casos, ele tem dificuldade no relacionamento de casal, conjugal, então ele abandona. Às vezes ele tem dificuldade econômica e se desespera. Abandona tudo, ou às vezes entra em suicídio. Então, a obediência e a resignação não é passivo, são forças ativas que fazem carregar o fardo das provas, das dificuldades, das aflições, do nosso aprendizado, do nosso exercício. As dores em nossas vidas, muitos acham que é uma desgraça, que é uma situação difícil. Eu vou tentar traduzir um pouquinho para nós entendermos, difícil de entender. As dores nas nossas vidas é uma bênção de Deus. Imagina no corpo físico sem dor. Você ia preparar um alimento, por exemplo, com uma faca afiadinha, ia cortando o corpo, ia cortando até se destruir, sem sentir dor. Percebe? Se você tem um problema no estômago, por exemplo, se você não sente dor, você não vai ao médico saber o que é. Se você vai ao médico, ele já te consulta um remédio, uma situação que resolve o problema e você continua encarnado na sua atividade. Isso na situação de corpo físico. Mas a dor também é bem-vinda e é uma bênção por causa da moralidade, da nossa parte espiritual. Se não fosse a dor, a criatura se afastaria de Deus a ponto de se perder. Sim. Se não fosse a dor, a criatura começa a se afastar de Deus moralmente, sendo hoje pior que ontem, sendo amanhã pior que hoje, a queda moral, que é a pior das quedas, essa criatura não teria salvação. Mas as dores vão intensificando tanto que a criatura que está se afastando de Deus, ela para e fala, está acontecendo alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Aí ele começa a se dirigir novamente a Deus, diminui as dores e começa a ser até feliz. Por isso que eu digo, as dores são umas bênçãos em nossas vidas. Muita gente pode não concordar, mas não faz mal, a dor continua, viu? As aflições também. As aflições nossas, quando não encontrada uma causa nesta vida, as aflições têm causa, têm origem em vidas anteriores. Por quê? As nossas aflições são justas, porque Deus é justo. Deus é soberanamente justo e bom. Aqui, olha, Jesus ensinando, né? Jesus foi a encarnação dessas virtudes, obediência e resignação, que são desprezadas pelos materialistas. Mas também os materialistas sofrem. Quem não tem fé, quem é materialista, sofre muito mais do que nós. Eles não enxergam uma luz no final do túnel. Eles não percebem que as aflições, que as dores, que a cruz, que o fardo que nós carregamos é necessário na nossa caminhada evolutiva. Então eles se desesperam.
Quando desencarna um parente, um amigo, um colega, um familiar, um ente querido, também eles se desesperam. Por quê? Porque são materialistas. Eles acham que somos do berço ao túmulo, apenas do berço ao túmulo. Aí desespera mesmo. Então o Espiritismo tem essa grande vantagem, ela tira o desespero de nossas vidas. Nós vemos pessoas lá, que eram amigos nossos, amiga também, que ela teve essa doença que é a paralisação contínua do corpo, ELA, né? E ela desesperou e entrou em suicídio. Materialismo. Percebem? Então, o covarde não é uma criatura resignada, não é aquela criatura que obedece com o coração. Assim como o orgulhoso e o egoísta não são obedientes. No mundo material, o orgulhoso, ele não é obediente. Muitas vezes ele entra em conflito com a sua chefia e é mandado embora. Por quê? Porque é orgulhoso. Orgulhoso. E então não é obediente. O egoísta também não é obediente. O egoísta quer tudo para ele, não quer obedecer a ninguém. Obediência e resignação, Jesus exemplificou na humanidade moralmente enfraquecida. Quando Jesus veio, a humanidade estava muito enfraquecida moralmente. E Jesus exemplificou, mostrou para nós que é possível viver a lei de amor, é possível viver a lei de Deus num ambiente de expiações e provas, como é a terra. Percebem? Os triunfos do sacrifício e da renúncia. Então, Jesus exemplificou e deu força para nós, nos encorajou ao sacrifício e à renúncia, à obediência e à resignação. Percebem? Veja, Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Já está muito claro isso na religião espírita, não é isso? Governador espiritual do planeta Terra. E Pilatos, que julgou Jesus e mandou crucificar Jesus, era o quê? Apenas o governador da da Galileia, uma região pequena da Judéia. E, no entanto, Jesus obedeceu a Pilatos. O governador do planeta Terra obedeceu a um governadorzinho de uma região lá da Judéia, né? Então ele mostrou para a gente que a gente tem que obedecer. E Jesus foi muito resignado, ele sabia que ele iria à cruz. E corajoso, hein? É uma coragem astronômica. Saber que iria à cruz e vir até nós para nos salvar, para nos dar a mão e nos levar a Deus. É uma coragem astronômica. Eu não teria essa coragem. E Jesus veio para ganhar quanto? Quanto Jesus ganhou para vir a fazer isso? Veio por amor, gente. Não cobrou nada, não. Não é isso? Então, a virtude de vossa geração, porque cada geração tem uma virtude, tem um defeito, né? A virtude de nossa ou de vossa geração é a atividade intelectual. Hoje está muito em moda, né? Muito conceituado, muito esperado, muito buscado. O estudo, a intelectualidade, as profissões. Então isso é uma virtude. Ótimo, não está errado, está bom. Então essa virtude é a atividade intelectual. Mas seu defeito, o defeito de nossa geração, é a indiferença moral. Aqui tem um exemplo de indiferença moral. A imagem fala por si só. Essa senhora com 3 crianças necessitada de tudo, pede algo para essa senhora de chapéu e ela passa indiferença moral. Percebe? Isso aqui, não sou eu que estou dizendo, não. É Lázaro. Está na mensagem dele, eu só estou traduzindo para nós aqui. Está lá na mensagem de Lázaro. Agora veja, por que a indiferença moral? Onde está a origem da indiferença moral? Olha lá, ó, no egoísmo, querer só para si. Ali nasce a indiferença moral. As pessoas não são capazes de doar algo para ajudar
alguém com frio, alguém não é capaz de dar um agasalho, um alimento. Mas ninguém é obrigado e continua rastejando, e continuamos marcando passo, e continuamos patinando, enquanto poderíamos crescer, evoluir para ser feliz. Deus não quer nada diferente de nós, Ele quer que nós sejamos felizes. Deus não quer eliminar o pecador, Deus quer eliminar o pecado, só. O pecador é filho dele. Deus nos ama a todos, mesmo que a gente faz coisas erradas, Deus continua nos amando. Imagina, se dependesse de nós fazermos o certo, para Deus nos amar. Não, Deus nos ama sempre, mesmo que a gente faz coisas erradas. Nós buscamos Deus? Buscamos. Buscamos. Mas Deus nos busca com intensidade infinita, com seu amor infinito. Isso deveria nos encorajar para sermos obedientes e resignados. Quando eu digo aqui atividade intelectual, veja, é isso aqui, ó. A atividade intelectual reúne esforços para alcançar um objetivo menos brilhante. Mas o gênio surge repentinamente, descobrindo horizontes, caminhos, que a maioria só verá depois. Por exemplo, Allan Kardec, onde todos viam apenas diversão nas mesas girantes, Allan Kardec observa que tem algo mais. Por que as mesas giravam? Por que as mesas respondiam perguntas com batidas, uma batida não, duas batidas sim? Aquilo era uma diversão na Europa, nos Estados Unidos. Então, o gênio, como Allan Kardec, surge de repente, descobre esses horizontes, descobre que existe o mundo espiritual, estuda isso, traz para nós o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e tanta obra toda dele. E mais 136 revistas, uma por mês. Então, o gênio surge de repente. Mas a atividade intelectual é esforço de muitas pessoas. Quer um outro exemplo de gênio que surge repentinamente? Albert Einstein, físico, há mais de 100 anos. Descobriu, trouxe para nós, explicou a teoria da relatividade, que a gente não compreendeu até hoje, 100 anos depois. Então, a atividade intelectual é muitas pessoas buscando um objetivo menos brilhante, mas o gênio não. O gênio é diferente. Isso está lá também nessa mensagem de Lázaro. Lázaro pede para nós: obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. A nossa geração está muito ligada ao progresso, já descobriram que tem o progresso, já descobriram a evolução. Há muitos anos também, Charles Darwin, aquele cientista inglês, que descobriu a evolução das espécies. As espécies que vão evoluindo, passando até chimpanzé, para depois chegar a ser humano. Charles Darwin descobriu isso também. É um grande colaborador, é um grande gênio também. E nós estamos caminhando aí nesse progresso, nessa evolução, na busca de felicidade. Aqui eu vou pegar um pedacinho de uma música que eu fiz, eu já passei ela aqui hoje. Essa música é feita com inteligência artificial. Eu peguei a letra de um poema de Chico Xavier, com Adelino Fontoura, e usei inteligência artificial, pôs som, pôs letra, pôs tudo. Vou pegar só um pedacinho. Então, é da obra Evolução de Chico Xavier com Adelino Fontoura. É uma poesia de Adelino Fontoura. Quer ver, ó? Ora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Caminhada evolutiva, né? Simbolizado aqui, simbolizado por uma escada. Então veja, quando ele diz assim, de corpo em corpo, agora homem que sou pelo foro divino, ou seja, homem que somos pela lei de Deus, pela conquista que nós já fizemos,
Busco de corpo em corpo, de reencarnação em reencarnação, a evolução. Essa poesia tem mais de 60 anos já, bem mais do que isso. Então, aqui Lázaro chama a atenção, ó. Infeliz do espírito preguiçoso, tanto encarnado como desencarnado. Infeliz do espírito encarnado ou desencarnado que seja preguiçoso, que não queira estudar, que não queira compreender, daquele que se fecha ao seu entendimento. Ele se fecha, ele não quer saber, nem não quer evoluir. Mas aí vem assim, ó, os guias da humanidade, como o Adolfo Bezerra de Menezes, que é o patrono desta casa de oração, Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, Jesus e tantos outros, né, que são guias da humanidade, atingirão esse preguiçoso. Desculpa, passou muito rápido aqui. Opa! Aqui, ó. Atingirão o preguiçoso, o espírito preguiçoso, com o chicote, fazendo com que ele cresça. Forçarão a sua vontade rebelde com a dupla ação do freio e da espora. Gente, não foi eu que coloquei isso não, hein? Está lá. Lázaro disse, dupla ação da espora quando a humanidade não quer crescer. Vem a espora das dores, das aflições. Faz ele caminhar. E do freio para ter obediência, quando precisa. Todos conhecem, né? Freio no meio rural, para colocar no cavalo, para segurar o cavalo. E a espora para fazer o cavalo andar. Então aqui Lázaro usou uma comparação, uma metáfora do meio rural, do cavaleiro, que usa o chicote para fazer o cavalo andar mais rápido, que usa do freio para fazer o cavalo parar, que usa da espora para andar mais rápido, não é isso? Ó, obediência e resignação. Esse senhor sábio está distribuindo conhecimentos. Ó. Então Lázaro disse assim, toda resistência orgulhosa deverá ceder mais cedo ou mais tarde. Ninguém vai ficar para trás. Nenhum orgulhoso, resistente vai ficar para trás. Na obra de Deus não existe rejeito. Quando nós fazemos uma obra, uma construção, não tem um rejeito, tijolo, caco de telha, etc. Tem ou não tem? Na obra de Deus não tem rejeito. Todos os filhos evoluirão, todos os filhos salvar-se-ão. Por isso que Jesus disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Todos se salvarão. Mais cedo ou mais tarde, todos se salvarão. Então não tem resistência orgulhosa, porque ela vai ceder mais cedo ou mais tarde. Agora, veja que interessante que ele diz também, Lázaro. Mas, bem-aventurados, felizes aqueles que são brandos, pacíficos. Por quê? Pois receberão com doçura os ensinamentos. E esses ensinamentos que as pessoas mais sábias trazem, a gente deve utilizar no aprendizado. Para quê? Para sermos felizes. O Evangelho, que é Jesus, vocês vão achar estranho, né? O que Mateus, evangelista, Marcos, João e Lucas escreveu é a biografia. É o diário de Jesus, parte do diário. Porque o Evangelho é o próprio Cristo. Jesus é o Evangelho vivo, que Deus pediu que viesse até nós. Então, que nós passamos a ser brandos e pacíficos para acatar, para acolher esses ensinamentos, para sermos felizes. Percebem? Ó, vamos fazer uma tabelinha juntos aqui, ó. Obediência e resignação não são virtudes passivas. Não é passivo, não é aquele que aceita tudo a vida como ela é, não. Ele é uma pessoa que raciocina, que usa do bom senso, que usa da lógica, que usa da resignação. Então, obediência e resignação não são virtudes passivas, são
virtudes ativas. Ativas porque faz com que a pessoa carregue seu fardo, carregue suas aflições, suas dores, suas dificuldades, seus problemas. Enquanto o outro que é rebelde, não é resignado, ele não carrega, ele entra em desespero e até em suicídio, não é isso? Então, não é neutralização da vontade, é o consentimento da razão. Nós vimos isso, estou só fazendo um resuminho. Não é a negação do sentimento, é o consentimento do coração, é aquele que consente de coração, como Jesus. Jesus foi resignado. Não é fraqueza, não é aquele que não sabe decidir, que não tem vontade própria. Não, é fortaleza, é virtude. Obediência e resignação é virtude. Eles não abandonam os fardos, não são abandonadores do fardo. São carregadores do fardo, cada um carrega a cruz. Olha, isso aqui deixa muito claro, ó. Obediência e resignação não são defeitos, são virtudes. E Jesus deu exemplo de obediência e resignação, conforme já descrevi para vocês agora mesmo, concordam? Podemos entrar em cólera, ou melhor, entrar nesse tema, porque entrar em cólera seria ficar nervoso, né? Agitado, com ódio. Então, o que é cólera? É um acesso de demência passageira. A pessoa fica num estado de demência, num estado de ódio, de cólera, que só lhe faz mal, lhe tira até a saúde. E a cólera, ela é contrária à caridade e à humildade. Essa mensagem aqui, eu esqueci de colocar, também está lá. É um espírito protetor que dá essa mensagem, tá? Sobre a cólera. Na ausência de qualquer conflito, mesmo não tendo qualquer conflito, não tendo problema, eu posso não estar em paz. Eu posso estar com a consciência em arrependimento. Eu posso estar com a consciência em remorso. Consciência pesada que se fala, não é isso? Mesmo que eu não tenha problemas, mesmo que eu esteja na ausência de qualquer conflito, de qualquer problema, eu posso não estar em paz. E, mesmo no auge de muitos problemas e de conflitos, eu posso estar em paz. Aqui eu posso não estar e aqui eu posso estar em paz. Veja, vamos cantar essa musiquinha? Só um minuto, viu? É rapidinho, ó. Nando Cordel. Paz pela paz. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de lutar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Então veja, mesmo que aí fora tenha conflitos, mesmo que aí fora tenha injustiças, e é interessante que tem muita injustiça, mesmo no Brasil hoje, tem muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Não. Tem muita injustiça, mas estão colhendo conforme semeamos. Estão colhendo o que semearam. E nós temos que manter a nossa paz,
mesmo vendo coisas erradas e injustas, manter a nossa paz. Por quê? Porque Deus cuida de tudo. Não sejamos nós aqueles que vai fazer justiça com as próprias mãos. Não vamos sujar nossas mãos. Assim a gente fica isento e inocente. Isento e inocente. O problema é do outro. Quem não está em paz é ele. Quem está fazendo injustiças, maldades e crueldades, está plantando. E normalmente quem está plantando está feliz. O problema é na hora de colher. Por quê? O plantio é livre, não é isso? Mas a colheita é obrigatória. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Lei de escolhas e consequências. Cada um carrega o seu fardo. Cada um responde por si. Eu não vou responder pelos políticos. Nenhum de nós vai responder por eles. Eles que vão responder para Deus. E aí haverá choros e ranger de dentes. Fiquemos em paz. Vamos manter a nossa paz, mesmo que o mundo aí fora esteja agitado. É isso? Percebem? Com esse exemplinho. Qual a causa da cólera? Por que as pessoas ficam com raiva e, nesse caso, quer quebrar o computador? A cólera é o orgulho ferido. Orgulho é defeito, né? Orgulho e egoísmo é defeito. Kardec diz assim, que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas, as duas feridas da humanidade. O homem colérico se revolta contra tudo, quebra tudo. Olha, o orgulho nos leva à cólera. E o que é orgulho? Essa figura vai dizer por si só. Esse gato está na frente do espelho. Eu vou tirar o pano preto daí. É apenas um gato que se sente um leão. Isso é orgulho. Quando a gente se sente melhor do que os outros. Quando a gente se sente melhor do que a gente é. Quando a gente entra na doutrina espírita, a gente já se sente um Chico Xavier. Isso é orgulho. Ninguém quer ser Chico Xavier nas dificuldades que ele passou, né? Pessoas cuspindo no rosto dele, chamando ele de ingrato, de falso. Isso é orgulho. Uma outra situação, aqui não, acho que não. Tá. Onde está a origem da cólera? Onde inicia a cólera? No corpo físico ou no espírito? No espírito. Só para ver todo mundo participar. Onde se encontra, onde está a origem da cólera? Quem concorda que é no espírito que está a origem da cólera, desse ódio, mantenha-se como está. Olha aí, todo mundo acertou. E é bom porque todo mundo participa, né? Quem está aqui na frente se sente feliz com essa participação de todo mundo, dando palpite, dando opinião, não é? O corpo não dá cólera ao espírito que não a tem. Não dá cólera, não dá raiva, não dá ódio, não dá orgulho ao espírito que não a tem. Todas as virtudes e todos os defeitos são do espírito. Uma comparação de um cavaleiro e o seu cavalo. O cavaleiro seria o espírito. O cavalo seria o corpo. Se o cavaleiro está bêbado, fazendo arte, andando em cima da grama da praça e entrando nas casas com o cavalo tem culpa? Lógico que não, né? O cavalo está sendo conduzido erradamente. O corpo pode estar sendo conduzido erradamente, porque o cavaleiro, o peão é o espírito. Está claro isso? Tá? Olha, um espírito pacífico permanece brando. Ele é pacífico, ele é brando, ele é manso. Mesmo em um corpo musculoso. Já viram pessoas grandonas, fortonas e boazinhas? Tem, não tem?
Assim como um espírito violento não será calmo mesmo num corpo frágil. Mesmo num baixinho, frágil, fraquinho, ele é violento, ele quer brigar. Ou não? Então é isso, gente. O corpo é consequência. Quem manda aqui é o espírito. Então é aqui que nós temos que trabalhar para que a gente não tenha essas demências de cólera, essas dificuldades. Veja, ele está dizendo assim para nós: convencei-vos de que o homem apenas permanece vicioso porque assim o quer. O homem só permanece vicioso porque ele quer. Mas aquele que quer se corrigir, sempre tem oportunidade. Deus dá sempre nova oportunidade e Ele consegue corrigir. Eu acho maravilhoso a religião dos evangélicos, porque eles conseguem tirar vícios, até da droga, daqueles que começam a frequentar. Vícios da droga, vícios do álcool, vícios do cigarro, vícios da maledicência, não falar mal da vida alheia, e tantos outros vícios que eles conseguem tirar. Então a gente tem que reconhecer essas coisas boas nos outros e nas outras religiões também, porque todas as religiões nos conduzem a Deus, nosso Pai amoroso. Aqui é para mostrar para vocês um experimento de uma professora no Paraná e seus aluninhos, essa professora de 1º grau, nos primeiros anos de estudo, né? Ela cozinhou arroz, uma panela de pressão, e dividiu em 2 porções. Tampou os frasquinhos e pediu para os aluninhos: olha, todos nós vamos ter vibrações de ódio e vibrações de amor. Olha o que aconteceu. O arroz dali mofou e o de cá permaneceu intacto. Isso mostra que os nossos pensamentos interferem em nossas vidas. Isso pode ser repetido a qualquer momento. Só que não pode, uma hora você pensar no mal aqui. Porque aí você interfere nesse arroz. Tudo bem? Um pensamento de ódio aqui já é suficiente para contaminar tudo. Tem um pesquisador japonês, Masaru Emoto, não sei se vocês já viram na internet, ele mostra umas imagens da água, uma amostra de água coletada, divide em 2, 3 porções, e numa das porções ele pede para as pessoas ter sentimentos de ódio. Na outra porção ele pede para ter sentimento de paz, de amor, de caridade, de fraternidade, de humildade, sentimentos do bem. A amostra que recebeu os sentimentos do bem, ele leva no congelador, ela congela, e ele vê cristais maravilhosos, bonitos. E a amostra que recebeu os sentimentos de ódio fica em imagens feias e não cristaliza. Agora observa, nosso corpo tem 68%, 70% de água, se eu não estou enganado, no adulto. Criança tem menos, tem mais água ainda. 70% de água. Por isso que a gente toma água fluida. Por isso que a gente toma passe. Uma água mentalizada, como aqui, ela vai nos trazer os fluidos para toda essa água do corpo físico. Uma pessoa que pesa 100 quilos, ela tem 70 quilos de água. Olha, viu? 30 quilos só de material sólido. Então, por isso a mentalização é muito importante em nossas vidas. Nós que já corrigimos as ações, nós não damos mais pancada nos outros, nem saímos chutando cachorro por aí, não é isso? Temos que policiar também as palavras. Por exemplo, nós não podemos falar palavrão. Principalmente quem fala em público não pode falar palavrão. Porque depois o subconsciente trai e ele fala palavrão aqui na frente. Então, policiar as ações, nós já fazemos, policiar as palavras, policiar o pensamento é necessário. E policiar o sentimento, porque o sentimento é o que somos. Os espíritos superiores chegam aqui agora, sabem quem é cada um de nós, não pelo que nós possuímos, não pelo estudo que cada um de nós temos, ou não temos, não importa isso. Eles reconhecem cada um de nós pelo sentimento.
instantaneamente, pelo sentimento. Quem tem sentimento inferior tem um odor nesse sentimento, eles sentem esse odor. Quem tem sentimentos bons, da paz, da harmonia, da felicidade, do amor ao próximo, emite perfume, olha só. Interessante, não é? Então nós temos que policiar também o sentimento. Porque sentimento, tem pessoas que ele está sempre com um sentimento contrário, contraditório, sempre desmanchando o prazer da gente. Já ouviram falar isso? Isso é um desmancha prazer, desmancha felicidade. É aquele que eu já até falei aqui quarta-feira passada, ele tem sentimentos horríveis. Por exemplo, uma coisa simples, você pega uma rapadura, dá um pedaço para ele e fala assim, a rapadura é tão docinha, né? E ele fala o quê? Mas não é mole, não. Esse tem sentimento contrário, inferior. A mesma rapadura você dá para o outro que tem sentimento bom e fala assim para ele, ei, mas a rapadura é dura, hein? E ele diz o quê? Mas é docinha que compensa o esforço. Então, tem gente que está sempre cultivando o pensamento negativo, o sentimento negativo, ele está sempre em dificuldade, inclusive econômica também. Por quê? Porque no emprego também, quando você é dessa forma, ninguém vai se aproximar, seu chefe também não vai gostar de você. Se é alguém que está trabalhando no comércio, muito menos. No comércio você tem que estar sempre com um sorriso. O cliente sempre tem razão, não é isso? Então ajuda até na parte econômica. Sentimento bom. Quem tem sentimento ruim, ele está sempre desfazendo tudo aquilo que a gente acha bonito, bom. Você chega e fala assim para ele, comprei essa roupa, comprei esse carro, comprei essa bicicleta, comprei isso aqui, ó. Olha que bonito. Ah, não, já vi coisa melhor. Isso aí não é tão bom, não é de má qualidade. Oh, o outro comprou com esforço, você vai falar isso. Ah, comprei um carro, olha que carro legal. É, mas essa marca não presta. Desmancha prazer. Então, tem que policiar também o sentimento. Percebe? Como é que é policiar o pensamento? Por exemplo, eu vou dar um exemplinho bem ruim, tá? Bem chatinho. Chega uma senhora já com peso fora, além do peso, né? E fala assim para a gente, o que você acha, eu estou elegante? A gente fala, está elegante. Mas e o pensamento? O pensamento pode estar ao contrário, ele pode estar pensando, está um elefante. Não é? Então isso é horrível. O pensamento tem que acompanhar as palavras também. Quando alguém faz oração, a palavra é acompanhada de sentimento. Ela traz consolo, traz paz, traz harmonia, traz conforto para as pessoas. Mas se a gente usa da palavra com ódio, o sentimento do ódio vai junto. O sentimento do ódio vai junto com a palavra também. Cuidado, muito cuidado. Então, o orgulho ferido vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos. Esse senhor bondoso, sábio, está dando conselho para esse jovem. E ele está até com o olho vermelho, porque ele está com cólera. Então, o orgulho ferido repele os conselhos. Não é isso? Vocês já passaram por uma situação dessa? Estamos com raiva, a pessoa vem dar um conselho, e o conselho é certo, sábio, conselho bom. A gente não aceita. Por quê? Por orgulho. No momento da cólera, se o ser humano ou o homem pudesse ver, teria medo de si próprio, ou se acharia ridículo. E que remorso mortal, se num acesso de raiva, cometer um ato do qual tiver de se arrepender por toda a sua vida. Por exemplo, eu contei para vocês, acho que contei, quarta-feira passada, que um senhor médico já tinha 30 anos de medicina e 3 filhas. 2 eram médicas e uma estava se formando. Ele tomou uma fechada no trânsito em momento de cólera. Ele parou e foi discutir com o jovem do outro carro, que fechou ele. O jovem ameaçou bater nele, na discussão. O médico vai no carro e pega a arma, o revólver, e dá 3 tiros no peito do jovem. Matou na hora, foi preso, estragou a vida dele, vai ter umas 3 reencarnações para corrigir isso, 3 ou mais, né? Acabou com a vida do jovem, principalmente, né? Jovem ainda.
Acabou com a vida da esposa e das 3 filhas e com a vida dele mesmo. Olha quantas pessoas foram prejudicadas, percebem? Então, mas mesmo que a gente faça coisas erradas, Deus sempre nos envia, na mesma situação, um espírito protetor para nos ajudar. Deus nos ama, gente, mesmo quando a gente está fazendo coisa errada. Olha que interessante. Deus nos ama. Não precisa pensar assim, eu preciso melhorar bastante para Deus me amar. Não, Deus nos ama, do jeito que somos, certeza absoluta. E o que a cólera nos provoca? Assemelha-nos ao bruto, perdemos o sangue frio, perdemos a razão, repelimos os bons conselhos, já vimos, quebramos os objetos inanimados, também já vimos, e nos provoca a impaciência por quase nada. Quais as consequências da cólera? Torna-nos objeto de piedade, altera-nos a saúde, a gente perde até a saúde muitas vezes, compromete a nossa própria vida e faz infelizes os que nos cercam. Deixa eu ver se eu pego um slide aqui para nós terminarmos, que eu já terminei. Inclusive, podem sorrir que eu já terminei a palestra. Vamos sorrir bastante, não é isso? Muito obrigado pela paciência, pela tolerância, pela concordância em conversarmos hoje. Agora nós vamos ao passe, né, dona Margarida? Passe coletivo. Os médiuns podem ficar de pé também, né? Os médiuns. Então vamos aproveitar a oportunidade.